Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo a gente vai dar sequência à nossa parte de história do Brasil independente. A gente já teve vídeos falando sobre a independência do Brasil, sobre o primeiro reinado, já falamos sobre o período regencial. E esse vídeo ele vai mostrar o desfecho do período regencial e a formação do segundo reinado. O segundo reinado é o período em que o Brasil é governado por Dom Pedro II, representado aí nessa imagem desse slide inicial. Vocês devem estar acostumados normalmente com Dom Pedro II velho, mas ele não nasceu velho, né? Ele está um pouco mais jovem, porque ele governou o Brasil durante 49 anos. Então ele iniciou a governar o Brasil muito jovem, que a gente vai ver nesse vídeo, e futuramente a gente vai ver quando ele deixa de governar o Brasil aí já bastante idoso. Nesse vídeo a gente vai focar nos aspectos políticos. As questões econômicas, culturais e sociais do segundo reinado, a gente vai retomar depois, quando a gente for estudar já as crises do segundo reinado e o processo da proclamação da República. Aí a gente vai voltar a falar do segundo reinado, de outras questões, mas hoje a gente vai focar nos aspectos políticos, ok? Bom, para a gente entender o contexto político do segundo reinado, a gente precisa voltar um pouquinho para o período regencial. O período regencial tinha dois grandes grupos políticos disputando o poder, que eram os conservadores e os liberais. Sobre os conservadores, a gente tem que entender o seguinte: ali na década de 1830, Dom Pedro I renuncia ao trono em 1831. Logo após a renúncia de Dom Pedro I, quando se estabelece o governo regencial ali durante a década de 30, o Brasil passa por várias revoltas e de vários grupos sociais diferentes. A gente tem revolta de elite, a gente tem revolta popular, a gente tem revolta de classe média. Então dá para dizer que a população brasileira, de um modo geral, está descontente com esse governo regencial. Isso fez com que os políticos do período regencial, que a princípio eram bastante liberais, e aqui a gente não está falando do liberalismo econômico que tem a ver com capitalismo, a gente está falando de ser liberal no sentido dos costumes, liberal no sentido político, de defender mais liberdades individuais, de defender maior participação política, de defender maior autonomia regional em relação ao governo central. Então os políticos do período regencial que eram mais liberais, e o fato deles serem mais liberais foi justamente o principal motivo que provocou a queda de Dom Pedro I, porque Dom Pedro I era muito centralizador, muito autoritário, e os políticos brasileiros queriam um governo menos autoritário, por isso deixaram de apoiar Dom Pedro I. Então eles eram mais liberais, eles eram contra esse autoritarismo. Só que as revoltas do período regencial fizeram com que esses políticos fossem ficando menos liberais, porque eles entenderam que as revoltas estavam mostrando uma certa fragilidade desse modelo liberal que eles queriam implementar. Então eles passaram a defender cada vez mais uma autoridade maior para o governo central. Então entre os políticos do período regencial, mesmo entre os liberais, começou a surgir um novo grupo, que ficou conhecido como regressistas ou conservadores. Por que regressistas? Porque eles queriam voltar a um modelo mais centralizador e um pouco mais autoritário, como era na época de Dom Pedro I. Ou conservadores no sentido de que o conservador seria o oposto do liberal. Enquanto o liberal quer fazer mais mudanças na sociedade, o conservador quer menos mudanças na sociedade. Então aí a gente vai ter essa oposição no período regencial. Conservadores que querem manter as coisas mais ou menos como estão, e os liberais que querem mudar mais. Quem eram os conservadores do período regencial e que serão os conservadores do segundo reinado? Os conservadores eram os grandes produtores de açúcar do Rio de Janeiro, lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e os grandes produtores de açúcar do Nordeste. O Nordeste, que era a elite econômica no começo do período colonial, vem entrando em decadência. Com o Brasil independente, o Nordeste já está bem decadente, a economia já está bem decadente, mas eles ainda são os conservadores. Eles ainda acham que é um governo mais centralizador que vai ajudá-los a se desenvolver. Também alguns comerciantes eram conservadores e altos funcionários da corte. Os altos funcionários da coroa, os altos funcionários do governo brasileiro eram mais conservadores. Em 1837... eles conseguiram eleger a maioria dos deputados na Assembleia Nacional. Então, o poder legislativo do período regencial, a partir de 1837, passou a ser controlado pelos conservadores. Vamos lembrar que, no período regencial,
o Brasil não é governado pelo imperador. Dom Pedro II ainda não tinha idade suficiente, então o Brasil era governado por políticos eleitos. Então, e esses políticos eleitos conseguem formar a maioria de conservadores na Assembleia. E durante esse momento em que o governo regencial é controlado pelos conservadores, eles conseguem adotar algumas medidas mais centralizadoras, ou seja, tiram a autonomia das províncias, lembrando que as províncias eram o equivalente aos estados do Brasil hoje, né? Então, o que a gente chama hoje de estados, na época do Brasil Império, eram províncias. Então, eles diminuem a autonomia das províncias, concentram as decisões no governo central, né, no governo imperial, e isso faz com que a autoridade desse governo central aumente. Então, os conservadores eles querem mais centralização, os liberais querem maior autonomia para as províncias, querem que as províncias consigam ter mais independência com relação ao governo central. Os conservadores querem que o governo central tenha mais autoridade. Então, no final do período regencial, a gente tem um avanço dos conservadores. Eles conseguem adotar medidas políticas para diminuir a autonomia das províncias, ok? Por outro lado, os inimigos deles eram os liberais. Eles eram contrários aos conservadores. E eles também se diziam partidários do progresso. Eles achavam que o liberalismo político traria progresso para o Brasil, progresso econômico, progresso social, enfim, que a sociedade ia avançar com o liberalismo. Por isso eles também eram conhecidos como progressistas. A maioria deles era formado por profissionais urbanos, então percebam que aí no século XIX, setores mais ligados ao campo tendem a ser mais conservadores e setores ligados a atividades urbanas tendem a ser mais liberais, mas não necessariamente. Os proprietários de terra, principalmente produtores de café em São Paulo e Minas Gerais, e também os grandes proprietários do Rio Grande do Sul, são mais liberais. Não à toa, no Rio Grande do Sul, a gente tem a Revolução Farroupilha, nesse período, que ela tem algumas ideias mais liberais, e ela justamente questiona a centralização do governo imperial. Então, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mesmo entre os grandes proprietários rurais, há um pensamento mais liberal. Mas por quê? Principalmente São Paulo e Minas Gerais estavam começando a se tornar as províncias economicamente mais ativas, as províncias economicamente mais prósperas. E para as províncias mais prósperas, mais ricas, era interessante ter maior autonomia, porque elas tinham condições econômicas de tomar as próprias decisões, de fazer as obras que necessitavam sem depender do governo central. Então, para São Paulo e Minas Gerais, um governo centralizador era ruim, porque as reformas que eles queriam fazer demorariam mais. Já um governo que desse maior autonomia para as províncias permitiria que eles conseguissem agilizar mais as transformações que queriam fazer. Por outro lado, para províncias mais pobres, como por exemplo as províncias do Nordeste que estavam empobrecendo, essa autonomia era ruim, porque elas não tinham as condições financeiras para se virar sozinhas, então elas dependiam mais do governo central, por isso elas defendiam mais a centralização. Então percebam que essa questão da centralização ou não centralização tem muito mais a ver com interesses particulares das elites de cada região do que necessariamente com uma ideia de política, porque tal coisa é melhor para todos. Não, eu defendo o que é melhor para mim. E no caso do Rio Grande do Sul, tem a ver também com achar que o governo central estava cobrando impostos demais, estava prejudicando os produtores locais, daí a Revolução Farroupilha. Então os liberais eles queriam reformas descentralizadoras, só que a partir de 1837 eles eram minoria na Assembleia Nacional. Então os conservadores estavam conseguindo fazer as reformas centralizadoras, aumentando o poder central, e eles não tinham poder político para reverter essa situação. Então o que os liberais resolveram fazer? Resolveram articular um golpe. Só que eles articularam um golpe que ia ter amplo apoio popular e que os conservadores não iam poder questionar. E que golpe era esse? Coroar Dom Pedro II antes dele poder. Então eles queriam acabar com a regência, o plano dos liberais era acabar com a regência, coroar Dom Pedro II, só que Dom Pedro II ainda era muito novo, ele ia depender do aconselhamento dos políticos. E os liberais queriam ser eles os conselheiros de Dom Pedro II. Então eles querem coroar Dom Pedro II antes da hora, para que eles tivessem influência no governo e conseguissem adotar as medidas descentralizadoras, ok?
Então a gente tem esse embate aí no período regencial entre liberais e conservadores. E esse embate vai ser a base da política durante o Segundo Império, durante o Segundo Reinado, durante o governo de Dom Pedro II. Então, no ano de 1840 acontece o golpe da maioridade. O que é o golpe da maioridade? Os liberais, que eram minoria na Assembleia Legislativa, lançaram uma campanha que ganhou grande apoio popular, que era a campanha por coroar Dom Pedro II. Qual que é o problema de coroar Dom Pedro II? Pela Constituição do Brasil, pela Constituição brasileira, aprovada em 1824 por Dom Pedro I, só podia ser imperador o príncipe a partir do momento que ele completasse 18 anos. Vocês vão lembrar que em 1831, quando Dom Pedro I renuncia, né, quando ele abdica ao trono, Dom Pedro de Alcântara, que era o príncipe herdeiro, tinha de 5 para 6 anos de idade. Então, em 1840 ele estava prestes a completar 15, ainda não tinha completado 15 anos, mas ele tinha ali de 14 para 15 anos, então ele ainda não podia ser coroado imperador. Só que aí os liberais lançaram essa campanha, dizendo, olha, tá tendo várias revoltas no Brasil porque ninguém respeita esse governo regencial. Se a gente colocar o imperador, mesmo que ele seja jovem, as pessoas vão respeitar, então vai acabar com as revoltas. E aí, uma das musiquinhas da campanha que as pessoas cantavam nas ruas era essa que está aí escrita para vocês. Eles falavam, queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Então percebam o seguinte, isso aqui é bem interessante. Nós não nos importamos com a lei. Daí que a lei não deixa ele governar. Põe ele para governar, a gente não se interessa. Então percebam que as pessoas reconheciam que era um golpe, que era ilegal ele reconhecer, ele iniciar o governo dele. Era contra a lei. Mas as pessoas falam assim, deixa pra lá a lei, a gente coloca o imperador e pronto. Essa campanha causou um problema para os conservadores, porque os conservadores sabiam que se Dom Pedro II assumisse, provavelmente ele ia dar mais ouvido aos liberais, porque eram os liberais que estavam apoiando ele a assumir o governo. Então eles não queriam que Dom Pedro II assumisse logo. Por outro lado, que conservador é esse que não quer que o imperador assuma? Eles iam ser acusados de traição, de ser inimigos da monarquia. Então eles não iam poder falar contra a maioridade, já que ela tinha apoio popular e já que isso ia pegar mal para eles. Então percebam que esse é um momento da história do Brasil em que as pessoas que eventualmente defendessem a lei e a Constituição iam ser mal vistas. Então você virar e falar assim, mas isso é contra a lei. Aí as pessoas iam responder para você, e daí que é contra a lei? Você é contra o imperador? Seu traidor? Seu golpista? Na verdade, golpista era o outro, porque está indo contra a lei, enfim. Percebam que é meio contraditório isso que está acontecendo, mas faz parte da história do Brasil. Então os conservadores não iam ser contra a monarquia, então eles ficam na deles. Eles não apoiam o golpe da maioridade, mas também não se manifestam contra, porque se eles se manifestassem contra, eles iam ser mal vistos pelo povo. Então, os deputados colocam para ser votado um projeto de lei que permita ao imperador assumir antes de completar 18 anos. Então, eles querem modificar a legislação. Só que mesmo antes da lei ir para votação, e como os conservadores eram maioria, de repente essa lei não seria aprovada. Antes mesmo da lei ir para votação, eles chegaram para Dom Pedro II, ali no auge dos seus 14 anos, e perguntaram, e aí, Pedrão, você quer ser imperador? E a resposta dele foi, literalmente essa, com essas palavras, quero já. Então ele queria ser imperador com 14 anos. Então, em 23 de julho de 1840, Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil, com 14 anos de idade. E iniciou o governo mais longo da história do Brasil. Ele vai governar, como eu já disse, de 1840 até dia 15 de novembro de 1889. Ele governa durante 49 anos. Então, de muito jovem até idoso, ele governa o Brasil. E o Segundo Reinado foi um período interessante da história do Brasil. A gente vai ver em outros momentos que teve um certo desenvolvimento econômico, algumas questões sociais avançaram. É um período interessante da história do Brasil. Ao fim e ao cabo, Dom Pedro II acabou sendo um bom governante, pelo menos em alguns aspectos. Mas a gente vai ver que a forma que ele conseguiu governar o Brasil causou alguns problemas que duram até hoje. Mas vamos chegar lá. Okay? Então, esse foi o golpe da maioridade. Ele não podia assumir,
e falaram, assume aí. Ele, tá bom, eu assumo. E aí, desrespeitando a lei, ele assume sendo menor de idade. Então nós temos aí, após a coroação de Dom Pedro II, liberais e conservadores entraram em conflitos no campo ideológico, no campo das ideias, através da imprensa, mas também conflitos violentos. Teve combates entre políticos liberais e políticos conservadores. Lembrem-se, como a gente viu nas aulas de período regencial, que nesse momento existe a Guarda Nacional. Os coronéis da Guarda Nacional eram geralmente grandes fazendeiros, homens influentes que recrutavam civis para formar as tropas da Guarda Nacional. Então esses coronéis da Guarda Nacional, que eram esses grandes fazendeiros, eles acabavam tendo um poder militar. E esses coronéis, eles também tinham poder político em suas regiões. E eles usavam esse poder político e militar para lutar contra seus inimigos políticos. Então os políticos liberais usavam suas tropas contra as tropas dos políticos conservadores. Então, boa parte da política no Brasil, nesse momento, e não só nesse momento, a gente vai ver que isso durou muito tempo no Brasil, tá? Mas boa parte da política no Brasil se resolvia na bala. Não na negociação, não no diálogo, não no debate de ideias, mas no confronto físico mesmo. E além dessas brigas, tinha fraudes, tinha ameaças, assim, a política no Brasil era uma coisa absolutamente desorganizada. E assim, vocês acham que é desorganizado hoje está muito melhor do que era no século XIX. Em 1840, houve eleições para a Assembleia Legislativa. E para tentar evitar que os conservadores fizessem maioria de novo, os liberais foram para cima, literalmente. Eles roubaram urnas para sumir com votos, que eram dos conservadores, falsificaram votos para ter maioria, e espancaram eleitores que sabiam que votavam nos conservadores. Então, assim, foi uma eleição que, na verdade, não foi uma eleição, foi uma guerra, foi uma batalha campal. Tinha fraude abertamente e tinha violência. Ah, você não vai votar no nosso? Porrada. E os conservadores revidavam também, eles não apanhavam sozinhos. Tanto que essas eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete, por conta da violência, de um bater no outro. Depois dessas eleições violentíssimas, em 1842 a gente teve revoltas liberais. Em Minas e em São Paulo, os liberais articularam revoltas contra o governo central, mas o governo central conseguiu reprimir essas revoltas, elas não avançaram. E em 1848, olha Pernambuco aí de novo. Então, todos os momentos da história do Brasil a gente tem revoltas em Pernambuco. Se vocês fizerem uma retrospectiva, desde o período colonial, depois no primeiro reinado, depois no período regencial, Pernambuco tem revoltas. E a gente tem aí, em 1848, a Revolução Praieira. O que foi a Revolução Praieira? Foi uma revolta armada de políticos com ideias liberais contra o Império. Eles não queriam exatamente se separar do Brasil, como outras revoltas que houve em Pernambuco, né? Como a gente teve a Revolução Pernambucana, como a gente teve a Confederação do Equador. A Revolução Praieira, na verdade, ela queria uma mudança na Constituição do Brasil. Eles queriam o fim do voto censitário, queriam o voto universal masculino, não para mulheres, mas queriam que o voto não fosse mais condicionado pela renda. Eles queriam federalismo. O que é o federalismo? É como o Brasil é organizado hoje, em que cada estado tem as suas próprias leis, o seu próprio sistema de cobrança de impostos, escolhe seu próprio governador e pode até ter uma própria constituição com leis próprias, desde que essas leis não contrariem as leis nacionais. Então isso é o federalismo, que é o contrário da forma como o Império Brasileiro era organizado, que era em forma de províncias. Quando o Império era organizado em forma de províncias, o próprio imperador escolhia o governador de cada província e as províncias não tinham autonomia para tomar suas próprias decisões, criar suas próprias leis. Então eles queriam essa mudança, então, que é uma ideia liberal, né, de autonomia para as províncias. E eles queriam o fim do poder moderador, lembram? Dom Pedro I estabeleceu que o Brasil teria 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador, na prática, fazia o imperador ter um poder quase absoluto, porque ele estava acima dos outros. O imperador era poder executivo e poder moderador, e o poder moderador podia interferir no judiciário e interferir no legislativo. Então eles queriam o fim do poder moderador para que tivesse equilíbrio entre os poderes. Alguns revolucionários da Revolução Praieira, isso não era consenso, mas alguns deles
também defendiam que o Brasil deixasse de ser império e se tornasse uma república. Então eles queriam transformar o Brasil em república. Mas essa revolução praeira também foi sufocada pelo governo imperial. E essa foi a última grande revolta que Dom Pedro II enfrentou. A partir de 1848, Dom Pedro II conseguiu governar o Brasil com muita estabilidade. E ele só vai enfrentar grandes revoltas no fim do Segundo Império, quando vai ser proclamada a República. Mas após 1848, a gente tem um período de vários anos de estabilidade política no Brasil. Dom Pedro II consegue equilibrar as coisas. Nem os liberais, nem os conservadores vão causar grandes problemas para ele. Apesar de liberais e conservadores fazerem oposição um ao outro, nenhum dos dois vai fazer oposição a Dom Pedro II durante muito tempo. E como que Dom Pedro II conseguiu isso? Agora vem a parte em que nós começamos a entender a política do Brasil hoje. Sim, a forma como se faz política no Brasil hoje, ela tem sua origem na época de Dom Pedro II. Como que é a forma de se fazer política no Brasil hoje e que começou com Dom Pedro II? A política no Brasil é feita a partir de negociação. Essa charge foi feita por um chargista da época do Segundo Reinado, chamado Ângelo Agostini. Se vocês procurarem no Google Imagens Ângelo Agostini, vocês vão ver várias charges dele. Ele era um chargista muito crítico ao sistema político da época. Então ele fazia muitas charges criticando. E ele tem um olhar muito aguçado e ele consegue representar de forma muito sensível o contexto político do Brasil no Segundo Reinado. Essa é uma das charges, nesse vídeo inclusive a gente vai ver outras charges dele. Essa charge representa o que ele chama de bazar eleitoral. O que é o bazar eleitoral? É a negociação de votos. Compra e venda, é a comercialização de votos. Compra, venda ou troca de votos por favores. Então percebam que o bazar eleitoral, ele vai ter armas de calibre maior, aqui as baionetas, que são aquelas espingardas com uma faquinha na ponta. Então você tem armas menores, né, de menor calibre, você tem espadas. Então representa aqui olha, faz parte da política usar a arma, a violência dos conflitos. Mas você também tem aqui, ó, cédulas em branco. Cédulas para as prévias, né, que são para se escolher os representantes nas eleições. Cédulas de liberais, cédulas de conservadores. Então, assim, comprar votos, se armar, troca de favores, tudo isso vai fazer parte das eleições. Então, assim, não era um processo muito íntegro, era um processo cheio de fraudes e de violências. E é interessante que ele coloca aqui, ó, bazar eleitoral, não se fia, ou seja, não se vende fiado. Você quer ser beneficiado, você tem que beneficiar na mesma hora. Então a troca de favores tem que ser imediata. Então essa é a crítica que vai se fazer. E aqui essa outra charge é bem interessante porque mostra de um cartunista chamado Briggs. Aqui é um político, e percebam que esse político mais ou menos tem cara de palhaço. Ó. Mais ou menos tem cara de palhaço. Porque ele está pedindo voto para um sapateiro, que é um trabalhador urbano. Que eram vistos esses trabalhadores urbanos como mais politizados na época, do que o camponês, aquele que trabalhava no campo, né, trabalhava nas fazendas. E aí ele aponta aqui para o político está pedindo voto, mas ele está apontando para ele, ó, o que você vai fazer depois que você for eleito? Eu não vou votar em você não, ó, porque você vai pisar na gente para subir, você vai, para ganhar mais poder, ó, para subir, você vai derrubar os outros. Então ele aponta, ó, não vou votar em você não porque você é desonesto. Olha o que os políticos fazem. Então já se tinha a percepção social na época de que os políticos não pensavam no povo, de que os políticos pensavam em benefícios próprios. Que eles negociavam o apoio político e que eles só lembravam de vir pro eleitor no momento da eleição. Que depois eles iam pisar no eleitor, eles iam passar a perna nas pessoas, eles só iam buscar se manter no poder. Então percebam que essa imagem que a gente tem dos políticos vem desde o Segundo Reinado. Então ela é muito antiga na história do Brasil. Quer dizer, não tão antiga porque a história do Brasil não é tão longa, mas tem mais de 2 séculos. Pois bem, Dom Pedro II, no governo, ele vai realizar uma série de reformas na política brasileira.
Então ele vai implantar no Brasil um novo sistema político. O Brasil continua sendo império, continua sendo governado por imperador, mas ele vai mudar a forma desse império. E ele vai implementar no Brasil um parlamentarismo. Só que alguns historiadores chamam esse parlamentarismo de parlamentarismo à brasileira, que foi um tipo de parlamentarismo que existiu só no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo. Então foi uma coisa originalmente nossa, originalmente brasileira. Por quê? Vamos lá. Primeiro, vamos entender o regime do parlamentarismo. Talvez vocês já tenham ouvido falar disso em aula de sociologia ou em outras disciplinas, mas vamos retomar. No parlamentarismo, os países que adotam o regime parlamentarista, o chefe de governo é o primeiro-ministro. Na Europa, o parlamentarismo é muito comum. Tem países que são parlamentaristas, que são monarquias parlamentaristas, e tem países que são repúblicas parlamentaristas. Na monarquia parlamentarista, você tem um rei, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro. Nas repúblicas parlamentaristas, você tem um presidente, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro. Então, para que serve o rei e para que serve o presidente? Vamos pensar no caso da Inglaterra, que é a monarquia parlamentarista mais famosa e mais antiga. Foi a primeira monarquia parlamentarista criada no século XVII, com a Revolução Gloriosa, que nós já estudamos. Você tem o rei ou a rainha na Inglaterra representando o país. Então, ela representa a imagem do país junto ao exterior e ela representa a unidade do povo. Então, o que torna todos os ingleses ingleses? O que torna todos os ingleses ingleses é que eles são súditos da rainha. No caso, isso é uma monarquia parlamentar. No caso da Alemanha, a Alemanha é uma república parlamentar. Na Alemanha você tem o primeiro-ministro, que é escolhido pelos deputados, então você tem eleições para deputados. Na Inglaterra também, você tem eleições para deputados. O partido que faz a maioria dos deputados escolhe o primeiro-ministro. É assim que funciona. No caso da Inglaterra, você tem a rainha hoje, né, que ela representa o país. Mas não é ela que governa, ela não é chefe do governo, ela representa o país. Na Alemanha, você tem as eleições para deputado, o partido com mais deputados escolhe primeiro-ministro. Hoje, na Alemanha, a primeira-ministra é Angela Merkel, é ela que governa a Alemanha, ela é chefe de governo. Mas os alemães também votam para escolher um presidente. Esse presidente, ele representa a Alemanha. Então, ele é a imagem da Alemanha junto a outros países, e ele é o que representa a unidade das diferentes regiões da Alemanha. Então, o papel do presidente no parlamentarismo é fazer as negociações. Ele não é chefe de governo, mas ele representa a unidade do país. Ele que vai fazer as negociações e, eventualmente, vai representar o país diplomaticamente no exterior. Claro que, na prática, acaba sendo a primeira-ministra que representa o país, mas ele também pode ter como símbolo da unidade dos alemães ser o representante da Alemanha em negociações externas ou também em negociações internas. Ele vai fazer a articulação política. Então você tem o chefe de governo no parlamentarismo, você tem o chefe de governo e o chefe de Estado. O chefe de governo é quem realmente coordena o governo, é o primeiro-ministro. O chefe de Estado é aquele que representa a nação, é aquele que representa o país. Mas não é ele que de fato governa, ele tem um papel mais simbólico ou de articulação dependendo do país. Um exemplo de país que é parlamentarista e que o presidente tem uma importância muito grande é Portugal. Portugal é um parlamentarismo. Portugal tem primeiro-ministro e tem presidente. Só que o presidente de Portugal, os presidentes portugueses nos últimos anos têm exercido um papel muito grande de articulação política, de fazer as negociações entre os diferentes partidos, né? Portugal, assim como muitos países, tem uma rivalidade ali entre os partidos de direita e de esquerda. E nos últimos anos os presidentes portugueses foram muito importantes para negociar com os partidos de direita e de esquerda para que eles se unissem para aprovar as medidas necessárias para resolver as crises econômicas que o país vinha passando. Então o presidente ele pode ter um peso de articulador, mas não é ele que executa as políticas de governo. Quem executa as políticas de governo é o primeiro-ministro, mas ele pode ter esse papel de articulação e de negociação, ok? Então ele não é só figurativo, não é só representativo, simbólico. Ele pode, dependendo do país, ele pode ter um papel de articulação. Então ele pode ter uma importância política sim. Então normalmente, né, na maioria dos países, quem escolhe o primeiro-ministro é o partido majoritário. O partido majoritário é o que teve mais deputados eleitos. E aí o poder executivo fica subordinado ao legislativo. Como o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, é escolhido pelos representantes do poder legislativo, isso significa que o poder executivo está abaixo do legislativo. Então, nos países parlamentaristas,
não existe exatamente um equilíbrio entre os três poderes. O executivo está um pouco abaixo do legislativo. O legislativo é mais importante. Só que os países que entendem que o legislativo deve ser mais importante é porque eles entendem que o legislativo representa o povo. Então, num parlamentarismo, geralmente o argumento é que como os deputados representam o povo, faz sentido que o legislativo tenha um pouco mais de poder do que o executivo. No Brasil e na maioria dos países da América, não existe parlamentarismo hoje em dia, né? Mas o Brasil já teve experiências parlamentaristas. Em 1847, Dom Pedro II resolve transformar o Brasil num parlamentarismo, copiando, assim, ele não copiou, mas vamos fazer mais ou menos como na Inglaterra. Vai ter um parlamentarismo. Só que esse parlamentarismo brasileiro era do jeito do Dom Pedro II. Como eu disse, original, nenhum outro lugar do mundo tinha. Ao invés do primeiro-ministro ser escolhido pelo poder legislativo, como é no parlamentarismo normal, no Brasil de Dom Pedro II, quem escolhia o poder, ou o primeiro-ministro, era o poder moderador. Na prática, assim, é o poder moderador que é o imperador, mas assim, era, mas não era. Oficialmente, quem escolhia era o poder legislativo, senão não seria parlamentarismo. Oficialmente, quem escolhia era o poder legislativo. Só que o primeiro-ministro era escolhido antes das eleições para o poder legislativo. Então o imperador não esperava as eleições para ver se quem ia ganhar eram os liberais ou os conservadores. Ele já escolhia antes o primeiro-ministro. E se ele escolhesse o primeiro-ministro liberal, nas eleições tinha que ganhar o Partido Liberal. E se ele escolhesse o primeiro-ministro conservador, nas eleições tinha que ganhar o Partido Conservador. E como que fazia para ganhar na eleição quem o imperador queria? Fraude, violência, pressão, compra de votos, tudo isso. Então, oficialmente não era o imperador que escolhia, mas na prática era, porque ganhava quem ele queria que ganhasse. Mas, além disso, lembrem-se que o poder moderador podia interferir no poder legislativo. Então, digamos, se ele escolhesse um primeiro-ministro liberal e nas eleições ganhasse o Partido Conservador, o poder moderador tem o poder de dissolver a Câmara, ou seja, tem lá os deputados, ele fala, a partir de hoje esses deputados não são mais deputados, quero novas eleições. E aí tinha novas eleições. Então, se ganhasse um partido que ele não queria, ele podia dissolver a Câmara, chamar novas eleições, até ganhar o partido que ele queria que ganhasse. Então, na prática não era o poder legislativo, era o imperador. Por isso a gente fala que é um parlamentarismo à brasileira. Porque no parlamentarismo quem escolhe é o legislativo. No Brasil quem escolhia era o imperador. Então não era exatamente um parlamentarismo. E aqui essa charge é de um outro cartunista chamado Faria, que é o Manipanso Imperial. Manipanso é um ídolo, uma figura de origem africana, que é uma divindade com vários braços e tudo mais. E aqui essa charge representa o imperador segurando várias pastas. As pastas representam os ministérios. Então ele controla todos os ministérios e os políticos aqui embaixo ficam adorando, venerando, bajulando ele para conseguir essas pastas e esses ministérios. Então percebam que, como é o imperador que escolhe, os políticos têm que agradar o imperador. E aí a gente tem no Brasil que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, parlamentarismo ao contrário. Porque no parlamentarismo normal, o poder legislativo define o primeiro-ministro. Tem as eleições, o partido que ganha as eleições escolhe o primeiro-ministro. No Brasil era o contrário. O imperador define o primeiro-ministro e a escolha do imperador define o resultado das eleições. Isso, então, na prática, fazia com que o Brasil não fosse uma democracia de fato. Quem exercia o poder era o imperador, e ele tinha um poder quase absoluto, porque era ele que escolhia o primeiro-ministro, era a vontade dele que definia o resultado das eleições, as pessoas acabavam votando em quem o imperador queria que elas votassem, então, na prática, você não tinha uma democracia. Isso fez com que tanto os liberais quanto os conservadores não se preocupassem em defender suas ideias e conquistar o apoio popular. Liberais e conservadores queriam conquistar a confiança de Dom Pedro II. Então eles faziam suas políticas, suas campanhas e suas negociações não visando o voto do eleitor, mas visando a confiança de Dom Pedro I. E Dom Pedro II. E Dom Pedro II usava isso a seu favor.
Então, quando ele achava que o país estava precisando de algumas ações mais liberais, ele colocava um primeiro-ministro liberal e montava um ministério liberal. Quando ele achava que o Brasil estava precisando de medidas mais conservadoras, ele colocava um primeiro-ministro conservador, montava um ministério conservador. Quando ele achava que o Brasil estava precisando de equilíbrio, e ele chegou a fazer isso, ele colocava metade do ministério liberal e metade do ministério conservador. E um político que fosse mais ou menos neutro como primeiro-ministro. E isso chegou a acontecer no Brasil. Então os liberais e os conservadores não estavam ali na política defendendo suas ideias, seus ideais, suas ideologias. Eles estavam defendendo seus interesses de permanecer no poder. Então eles ofereciam apoio para Dom Pedro II em troca de algum benefício. E aí surge no Brasil essa política de negociação que a gente tem hoje. Então a gente tem, isso até hoje é assim no Brasil. A maioria dos deputados, quando assume o poder, ele tenta agradar o presidente da República para conseguir algo em troca. Não necessariamente ele tenta defender as ideias do povo que o elegeu, mas ele tenta se manter no poder. E é assim que funciona a política no Brasil, a maior parte da política do Brasil, pelo menos hoje. Então, para o imperador conseguir apoio, ele oferecia títulos de nobreza. Que assim, nessa época no Brasil, ser nobre já não significava muita coisa, mas era um título, te dava certo prestígio social e te dava alguns direitos. Ele oferecia cargos políticos e ele oferecia pensões para políticos, para familiares dos políticos e para protegidos dos políticos. Mais ou menos como é hoje. Então, muitas vezes, um deputado, para oferecer apoio para o governo, um partido político, para oferecer apoio para o governo, ele fala assim, ó, a gente vai te apoiar, a gente vai votar a favor das suas propostas, mas a gente quer que você coloque um ministro do nosso partido, a gente quer que você coloque pessoas do nosso partido na diretoria de uma empresa estatal, na diretoria de uma empresa importante do país, numa secretaria interessante, que a gente vai poder nomear pessoas de nossa confiança. Isso é assim no Brasil em grande parte até hoje. Né? No Brasil, quem mais faz isso hoje são os chamados partidos do centrão. O que é o centrão? São partidos políticos que não são nem muito de direita nem muito de esquerda. Eles apoiam quem está no governo para conseguir cargos e vantagens. É isso. Os liberais conservadores no Brasil da época de Dom Pedro II funcionavam dessa forma. Então aqui a gente tem uma charge também do Agostini, representando aqui o que ele chama de um balcão de entrega de comendas. Comendas são os títulos de nobreza. Então aqui a medalha de nobre, que o ministro do Dom Pedro II está entregando para os políticos. Se você reparar de novo aqui, o político também está meio com o nariz de palhaço. Então o Agostini representava muitos políticos como palhaços. Então aqui ele está pagando por um título, né? Ele está recebendo o título e em troca ele está oferecendo apoio para quem? Para Dom Pedro II aqui atrás na dele. E aqui, sofrendo, chorando, esse índio que representa o Brasil. Então assim, todo mundo aqui está saindo ganhando, imperador, primeiro-ministro, políticos, e quem sofre? O Brasil, o país. Então essas pessoas não estão preocupadas com o país, estão preocupadas o imperador em ter poder, os políticos em ter benefícios particulares atendidos. É assim que funciona a política no Brasil. Pois bem, com essa estratégia, Dom Pedro II conseguiu manter um equilíbrio no poder e ele conseguiu garantir uma alternância pacífica entre liberais e conservadores. Como eu disse, quando era interessante para ele ter um governo mais liberal, coloco liberais. Estou precisando descentralizar o poder, estou precisando dar mais autonomia para as províncias, coloco políticos liberais. Agora estou precisando centralizar um pouco mais, tirar um pouco de poder das províncias. Coloco políticos conservadores. Então, o debate político entre liberais e conservadores, de tentar convencer o povo do que é melhor, se maior autonomia para as províncias ou menor autonomia para as províncias, foi substituído pela negociação. Então eles não estavam preocupados em debater ideias, eles estavam preocupados em negociar. Ó, imperador, a gente te oferece isso em troca de apoio, o que você tem pra gente? Aí vinham os conservadores e falavam, ó, a gente oferece um pouco mais e cobra um pouco menos. O que o senhor acha? Então eles negociavam. Olha, a gente vai aprovar tais e tais medidas, em troca a gente quer ter um ministério tal, a gente quer ter o cargo tal, a gente quer cargos para tantas pessoas. Era assim que os partidos faziam. Então não tinha debate entre liberais e conservadores, tinha negociação.
Por isso que para o povo não fazia muita diferença quem estava no poder, se era um liberal ou se era um conservador. Porque na prática o que interessava era agradar Dom Pedro II. Então tinha até, na época, isso desde o período regencial, tinha umas frases que diziam, né, nada mais parecido com um conservador do que um liberal quando assume o poder. Na prática, os governos eram muito parecidos. Chegou ao ponto, né, como eu disse, entre 1853 e 1857 teve o governo de coalizão. O que foi o governo de coalizão? Metade do ministério era liberal, metade do ministério era conservador. Dom Pedro II conseguiu dividir metade para cada um. Eles governaram juntos. E não teve problema nenhum, não teve problema político nenhum. Eles governaram juntos. Né? Seria mais ou menos a mesma coisa da gente imaginar hoje, o partido do Bolsonaro e o PT governando juntos. Metade cada um e governando em harmonia. Porque, para eles, o interessante era estar no governo. Nesse momento, o imperador não quer dar o governo inteiro para mim, então eu aceito metade. Ok. E o outro partido falou, legal, também aceito metade, melhor ter metade do que não ter nada. Então é isso. E aí Dom Pedro conseguiu equilibrar. Ele nunca tinha muita oposição de nenhum dos dois partidos, porque os dois partidos sempre estavam na esperança de conseguir cargos no governo. Então ele conseguia controlar os dois. Além disso, se a gente parar para pensar, os dois partidos, os dois grupos eram muito parecidos. Tanto os liberais quanto os conservadores eram homens, brancos, livres, proprietários de terras e proprietários de escravos. Qual era a diferença entre um e outro? Basicamente que um queria dar mais autonomia para as províncias, o outro queria dar mais poder para o governo central. De resto, escravidão. Tanto liberais quanto conservadores eram a favor da escravidão. Investir o Brasil, a economia do Brasil, investir na agricultura e não na indústria. Liberais e conservadores eram a favor de investir na agricultura. O regime político ser a monarquia e não a república. Liberais e conservadores eram a favor da monarquia. Mulheres não terem direito a voto. Liberais e conservadores não queriam que mulher tivesse voto. Voto censitário, só quem tem renda pode votar. Liberais e conservadores eram a favor. Então, assim, no fim das contas, eles pensavam igual. E tanto liberais quanto conservadores tinham medo de dar muito poder para o povo e isso causar revoltas. E o povo tomar o poder, tirar o poder deles. Então, tanto liberais quanto conservadores aprovavam medidas para que o povo continuasse sem poder político. Então, assim, na prática, não fazia muita diferença mesmo o governo ser liberal ou conservador. Então, o que interessava para os políticos era ter cargos no governo, agradar Dom Pedro II e o povão que se vire. Basicamente era isso, a política no Brasil. Ainda é assim hoje? Vocês que vão me dizer depois. Essa charge é de um cartunista chamado Faria, também muito importante da época. O nome dessa charge é O Rei se Diverte. Aí no centro nós temos Dom Pedro II. Do lado direito não está muito fácil de ler, mas está escrito aqui na barra do vestido dessa mulher, Partido Liberal. Então, se essa moça que representa o Partido Liberal, e é uma mulher com vestido, porque ela aparece com a representação que os franceses faziam da liberdade na época da Revolução Francesa, então por isso que essa mulher com esse vestido é o Partido Liberal, porque tem a ver com as ideias iluministas e tudo mais. Então, se ela é o Partido Liberal, automaticamente do outro lado aqui a gente tem o Partido Conservador. E a gente tem Dom Pedro, equilibrando os dois, só que Dom Pedro II não é só Dom Pedro II, Dom Pedro II é o eixo aqui de um carrossel. E esse carrossel está sendo movido por uma velha estranha, não parece que é uma mulher, mas é uma mulher, é uma velha, chamada diplomacia. Então é Dom Pedro II usando a diplomacia para equilibrar os dois lados. E é essa diplomacia que vai fazendo eles ir girando, se alternando. Uma hora um está no poder, outra hora o outro está no poder. E aí Dom Pedro tem os dois em equilíbrio e sob controle. Então foi assim que Dom Pedro II conseguiu se manter no poder por 49 anos, sem grandes problemas. Ele só enfrentou problemas no começo do governo, durante 8 anos, até 1848. A partir de 1848, a gente tem 40 anos, praticamente, sem grandes problemas. Enfim, pessoal, essas são as características políticas aí do Segundo Império, do Segundo Reinado, o governo de Dom Pedro II. Como eu disse, mais adiante a gente vai retomar. A gente vai falar da economia, vai falar da sociedade, e aí a gente vai falar da crise do Segundo Reinado, para entrar na proclamação da República e entrar na história do Brasil contemporâneo, o Brasil republicano. Mas isso é mais pra frente.
Antes da gente retomar a história do Brasil, agora a gente vai ter uma sequência longa de aulas de história geral, que é a parte que eu acho que os alunos gostam mais de história geral, que a gente vai falar daqueles temas mais famosos que vocês tanto pedem para estudar. Então é isso, pessoal. Até mais.